Atos, capítulo de número 2, versículos de números 42 e 43. Diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor. E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Diga amém. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Diga comigo, doutrina dos apóstolos. Comunhão. Partir do pão. Orações. Temor. Diga comigo, Senhor, fala comigo. Amém. Podem sentar, meus irmãos, por favor. Eu gostaria de nesta noite trazer uma palavra para o coração dos irmãos. E se fosse dar um tema, eu diria: aprendendo a ser igreja com a igreja. Aprendendo a ser igreja com a igreja. Vamos começar refletindo que o Senhor trouxe ao meu coração que nós precisamos, eu estou me referindo agora a nós, essa igreja local, nossa igreja. Eu sei que o culto está sendo transmitido e muita gente é ministrado através desse recurso da tecnologia. Mas o que eu vou pregar esta noite e nos próximos domingos, não serão muitos, é uma mensagem pastoral para a igreja da qual eu sou pastor. Portanto, está proibido alguém fazer um recorte da minha pregação para usar para qualquer outro propósito que não seja dentro do contexto de uma palavra pastoral para o pastor da igreja que ele cuida. Você entendeu? Diga amém. Se você não for membro dessa igreja e o que eu disser, você dizer assim: eu não concordo, estou nem aí, pode ficar tranquilo, sinta-se isento desta responsabilidade. Eu vou falar para a igreja que sou pastor. Porque o Espírito Santo tem me trazido alguns despertamentos. Eu tenho pedido ao Senhor que nos traga iluminação, direcionamento do seu propósito. Eu tenho buscado ao Senhor para nós compreendermos o que Deus espera de nós como igreja. Quando esta igreja foi aberta há 15 anos atrás, havia uma missão específica, um projeto específico. Ao longo do tempo, embalados pela velocidade das coisas, a gente vai perdendo muitas vezes o foco da razão pela qual Deus nos estabeleceu. Só para você não ficar assustado, a igreja foi aberta para nós trabalharmos com treinamento, capacitação, formação de obreiros, discipulado. Ela precisa ser um centro de educação. Não fomos abertos apenas para fazermos cultos 3 vezes por semana, 4 vezes por semana. Não estou censurando ninguém, eu estou falando de nós. E um dos cuidados que nós precisamos ter é o cuidado de não nos tornarmos mais uma porta.
Porque se tem uma coisa da qual a Feira de Santana certamente não tem necessidade, eu digo agora não tem necessidade no sentido estéril da palavra, não, aqui faltam igrejas, a cidade não é evangelizada, não é verdade. Feira de Santana tem centenas de igrejas. Nós temos um pouco mais de 20% da nossa população evangélica, para constar. Então, não serve ser mais um. Por outro lado, o Senhor Jesus estabeleceu que a igreja foi chamada para ser referencial, ponto de equilíbrio. No Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 5, versículo de número 13 e versículo de número 14, o Senhor Jesus disse: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Nos dias de Jesus não havia freezer, congelador, então o sal era o principal elemento de preservação dos alimentos. Por outro lado, o sal sempre foi utilizado, por exemplo, para misturar na terra, para curar a terra para o plantio. No mundo antigo, uma porção de sal servia para misturar da terra, curar a terra para o plantio. Entretanto, também era usado para esterilizar a terra, para tornar a terra estéril. Quando uma nação invadia outra, e eles estavam decididos a deixarem aquela terra deserta, inabitável, eles derramavam quantidade exacerbada de sal para que ali não brotasse mais nada, se tornava inabitável, nenhuma civilização voltaria a fluir daquele lugar. O que nos leva a entender que o sal, na medida certa, cura, tempera, mas na medida errada, mata, tira a capacidade de frutificação. Você me entendeu? Diga amém. Quando Jesus diz que a igreja é sal, ele está dizendo que a igreja é ponto de equilíbrio. Se ela não for ponto de equilíbrio, ela estraga, ela deixa de frutificar. Por outro lado, Jesus diz que se o sal se tornar insípido, sem sabor, para nada presta, senão para ser pisado pelos homens. Significa dizer que se a igreja não cumpre o seu papel de influenciar o ambiente no qual ela está, ela deixou de cumprir a sua missão. Desculpa o termo que eu vou usar e eu vou colocar entre aspas, não presta. E se a igreja perdeu o seu papel, deixou de cumprir o seu papel e, entre aspas, não presta, ela não pode se chamar igreja de Deus, igreja do Senhor. Então, como igreja, nós somos ponto de equilíbrio, ponto de, ou parâmetro, referência. Depois o Senhor Jesus declara: vós sois a luz do mundo. Só alguém que já se perdeu sabe quanto vale uma lâmpada, uma vela, no pé do monte, à noite. Se você já se perdeu à noite, numa estrada desconhecida, você sabe quanto vale uma vela acesa no pé da montanha. Aquela vela vira referência. O Senhor Jesus está declarando que a igreja, como igreja, é ponto de referência para um mundo que está perdido. Ela precisa ser um ponto de referência para o mundo que se perdeu. É muito lamentável quando nós, como igreja, perdemos esta consciência missional. Porque a nossa missão é ser equilíbrio.
a nossa missão é ser referência. Alguém convenceu a gente aqui no Brasil de que nós somos a igreja que mais cresce no mundo. É mentira. Não somos. Aliás, estatísticas publicadas esta semana mostram que a igreja brasileira está crescendo a uma média de 5,6 ao ano. Na década de 70, ela crescia a 23% ao ano. Lembre-se que àquela época não havia internet, transmissão online, igreja não tinha televisão, era até proibido os crentes terem televisão, e a igreja crescia a 23% ao ano, hoje 5,6%. Não somos a igreja que mais cresce no mundo. Pasme, a igreja que mais cresce no mundo hoje é a igreja onde os crentes são mortos se pronunciarem o nome de Jesus. A igreja do Irã. Segundo lugar, da China. Então, precisamos rever nossos conceitos. Segundo, alguém já disse que nós somos a igreja mais avivada do mundo. Mentira mais escabrosa ainda. Nós não somos uma igreja avivada nesse nível de pensarmos que o mundo olha para nós e baba. Temos que pensar nisto. Significa que como igreja, em algum momento nós perdemos o foco, a rota, o destino. Eu já venho para Atos. Se nós vamos aprender a ser igreja com a igreja, a referência é a igreja apostólica. A igreja é a igreja apostólica. Há cerca de 10 anos atrás, eu estava ministrando numa conferência de líderes no estado de New Jersey, nos Estados Unidos, e lá estava, entre os ministrantes, um pastor americano que, à época, era presidente do concílio, da convenção, como nós conhecemos aqui, das Assembleias de Deus naquele estado, no estado de New Jersey. Numa conversa de jantar, ele disse assim: Pastor Josué, aqui nos Estados Unidos, o evangelho primeiro popularizou, depois banalizou, e então vulgarizou. Aí ele disse: vocês no Brasil precisam tomar muito cuidado, porque vocês estão indo na mesma direção. Quando nós nos analisamos como igreja, a nossa vaidade faz a gente achar que nós estamos no topo da montanha. Só uma revelação do Espírito Santo pode nos confrontar com os nossos erros, com os nossos pecados, com os nossos equívocos. E só uma ação poderosa do Espírito Santo pode nos convencer àquela postura que o Senhor cobrou da igreja de Laodiceia. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta. Volta às primeiras obras, volta ao primeiro amor. Esta é a orientação divina para nós como igreja. Nós precisamos, irmãos, nos perguntarmos que tipo de impacto nós estamos exercendo no mundo, como igreja e noiva do Cordeiro, como sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Então, por algumas vezes eu vou pregar aqui para nós sobre a igreja, como deve ser, quem é, o que ela pretende, o que Deus espera de nós, qual a perspectiva divina de Deus para nós, se a divina é de Deus, qual a perspectiva divina para nós, como igreja. Voltando para nós aqui dentro de casa, é preciso que nós definamos
nossa cultura, nossa postura, nossa linguagem, nossa identidade. Atos capítulo 2, versículo 42, traz para nós o fenômeno do crescimento da igreja primeva, da igreja primitiva, como é mais conhecida. Em Atos capítulo de número 1, versículo 15, eles eram quase 120 irmãos. Em Atos capítulo 2, versículo 41, eles já são quase 3.000 irmãos. Em Atos capítulo 4, versículo 4, eles já são quase 5.000 irmãos. Em Atos 2,47, a Bíblia diz que todos os dias o Senhor acrescentava à igreja aqueles que iam sendo salvos. Todos os dias o Senhor acrescentava à igreja aqueles que iam sendo salvos. Diga comigo, todos os dias o Senhor acrescentava à igreja aqueles que iam sendo salvos. De tal modo que em Atos capítulo 8, note que em Atos 1,15, 2,41, 4,4, Lucas, o escritor do livro, fala de números, número de conversos. Em Atos capítulo de número 8, ele não consegue mais falar em números. Então ele diz assim: grande era a multidão dos que criam. Ou seja, não dava para contar mais. A igreja estava crescendo velozmente. Nós temos no Brasil um fenômeno que vem sendo estudado pela sociologia da religião há pelo menos 15 anos, que é o fenômeno chamado de o evangelho de produto. Deixa eu lhe fazer entender. O conceito de evangelho de produto transformou a igreja numa loja. Cada um vai buscar a sua mercadoria. O pastor é um vendedor. O púlpito é um balcão. Deus é um fornecedor de produtos, as bênçãos. Cada crente um cliente. A partir desse princípio do evangelho de produto, dizimar e ofertar não é mais um ato de adoração. Eu estou pagando pelo uso do espaço, do produto. Faz parte disso, por exemplo, aquele conceito de segunda-feira é o culto do amor. Então o casal que está em crise vai para o culto aprender a amar. Terça-feira é o culto da libertação. Então todo mundo que está oprimido, endemoniado, cheio de carrapato, vai para o culto da libertação. Quarta-feira é o culto só para os empresários, porque nós vamos aprender a ganhar dinheiro. Quinta-feira é o culto dos solteiros, então quem não conseguiu casar de jeito nenhum, vai para o culto de quinta, que lá o seu pá pode chegar. Nós criamos nomes para os produtos que nós vamos vender. Resultado, a igreja nunca se reúne mais. Ela nunca se reúne mais. Só vem cada dia o cliente de cada dia. É o chamado evangelho de produto. Dessa perspectiva, as igrejas passaram a funcionar como churrascarias. Vivem de rodízio. Cada pessoa fica naquela igreja X meses. Quando ela alcança o produto que ela foi buscar, ela muda de loja, porque a outra loja agora tem o outro produto que ela quer. Não há mais convivência, vínculo, relacionamento, princípio de ação pastoral. Estão me entendendo? Esse fenômeno acontece aqui, acontece em todo o Brasil, acontece na nossa igreja. Você vai encontrar uma pessoa que tomou a Santa Ceia mês passado, e aí, meu irmão, nunca mais tive. Eu mudei de igreja.
Porque as pessoas estão mudando de fase, de igreja, de casamento, de emprego, como se muda de camiseta. É do fenômeno do evangelho de produto. É do fenômeno do evangelho de produto, por exemplo, o conceito das igrejas discotecas. Apaga tudo, solta o jogo de luzes para o povo dançar e extravasar. As igrejas shoppings é do mesmo conceito do evangelho de produto. É do mesmo conceito do evangelho de produto as igrejas das paredes pretas. Eu não estou falando se é certo ou se é errado. Eu só estou dizendo que é resultado dessa tendência global. Tem que escurecer tudo para que as pessoas consigam focar no púlpito, porque todo mundo padece de TDAH. Ninguém tem mais facilidade de focar nas coisas, então escurece tudo, que é para o cara não ver nada, só o púlpito. É do mesmo conceito. O fato é que as pessoas vêm para a igreja, mas não trazem os pensamentos. Elas vão para o templo, mas para o cumprimento de uma tabela semanal, de uma rotina semanal, mas a alma delas não está no templo, está lá fora. Então, para que elas consigam focar, é preciso criar mecanismos de neurolinguística, de neurociência, para que elas consigam focar no culto. Interessante, eu cresci num ambiente da igreja que a igreja mal tinha cavaquinho, telão, me poupe. Os bancos eram terríveis. Meu pai estava me contando hoje da pregação de um obreiro que havia numa das igrejas que ele pastoreou, que o irmão dizia assim: minha doutrina é Machado. E a igreja estava lá, punriada de gente, porque ninguém tinha problema de foco. Por que não tinha? Porque o foco não era o ministério de louvor, o foco não era o pregador, o foco não era a estrutura física, o foco era o culto, e o centro do culto era Cristo. Entende? E o detalhe é que você vai na tendência. É normal você ir na tendência. Por se falar de tendência, eu me lembro que uma certa feita, Jones era adolescente, e Jones invocou que queria pintar o cabelo de azul. Eu disse: meu filho, pelo amor de Deus, me ajude. Quando eu não tinha mais argumentos, meu filho, você é filho do pastor, você vai pintar o cabelo de azul? Aí vou eu pregar numa grande igreja em São Paulo, uma igreja que na época era uma referência no Brasil. Levei Jones comigo, o pastor colocou Jones sentado do meu lado no púlpito. Daqui a pouco sobe o filho do pastor com o cabelo pintado, um lado de azul e outro lado de verde. Aí Jones olhou para mim e fez assim: e aí, pai? Eu disse: não vai pintar só porque você é meu filho e eu não quero que você pinte. Eu não tinha mais argumento, não tinha mais forma de apelar. Porque você vai na tendência, aquilo que está sendo tendência você vai acompanhando. E nós, igreja local, temos a tendência de acompanhar todo o movimento. A pergunta é: o que Deus está querendo de nós? Fui pregar uma vez numa igreja próxima a Salvador. Quando eu cheguei lá, a igreja estava super lotada. Para você ter uma ideia, tinha gente em cima do muro olhando para dentro da igreja pela vidraça, pendurado, vendo a hora de um acidente. No decorrer do culto, eu fui entrando em conflito, porque eu disse para Deus: a mensagem que eu estudei não é a mensagem para esse povo. Eles estão a fim do mover, eles querem o chega para cá. E eu fui dizendo: Deus, não adianta eu pregar a mensagem que eu estudei, não vai dar certo. E agora eu entrei em conflito: eu entro no movimento ou eu prego a mensagem que... E aí na hora da pregação eu não dei conta e eu cedi e entrei Naquele dia eu pulei, eu fiz trenzinho, eu subi na cadeira, eu fiz o vamos ver. Irmão, olha que eu fiquei poderoso.
Quase a igreja cai, quase o teto desaba. Era uma barulheira de movimento. Eu estava feliz. Pá! Terminei de pregar, saí pela lateral, camisa molhada, tirei a camisa, troquei, entrei no carro e falei assim: hoje eu preguei. Aí o Espírito Santo na hora disse assim: e foi isto que eu te mandei fazer? Eu chorei da porta daquela igreja, na região metropolitana de Salvador, até chegar em casa em Feira de Santana, como se o Espírito dissesse assim: além de não fazer o que eu te mandei fazer, você ainda desconstruiu, você bagunçou, você não melhorou, além de não melhorar, você piorou. Então, o que Deus quer de nós como igreja? Se nós queremos aprender a ser igreja com a igreja, aqui está um modelo, Atos 2, 42 e 43. A igreja do primeiro século influenciou de maneira extraordinária. Nenhuma igreja na história da igreja foi tão impactante como a igreja primitiva. Quer uma prova disso? O Império Romano se rendeu a ela. O Império Romano se viu na necessidade de declarar o cristianismo religião oficial, porque entendeu que havia alguns enfrentamentos que só a pregação do Evangelho poderia causar. Como eles fizeram isto? Diga comigo: perseveravam. A palavra perseverar significa permanecer, dar sequência, não mudar a rota. Aí começa: perseveravam na doutrina dos apóstolos. Doutrina é o bojo, é o conjunto de regras, crenças, valores de um povo, de uma comunidade ou de uma cultura. Em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo 42, doutrina dos apóstolos se refere aos ensinamentos do Senhor Jesus passados aos seus apóstolos e por estes repassados à igreja, aos cristãos, aos que professavam a fé em Cristo Jesus. A primeira coisa que nós aprendemos desta igreja em perseveravam na doutrina dos apóstolos é que eles influenciavam pelo ensino. Presta atenção. O evangelho é pedagógico. Se você não aprendeu nada com o evangelho, muito provavelmente você não ouviu o evangelho. Se uma pregação não te ensina nada, então ela para nada serviu. Chamaram Jesus de bom. Ele disse: ninguém é bom senão Deus. Quiseram torná-lo rei. Ele se afastou daqueles que queriam torná-lo rei. Perguntaram-lhe se ele era o filho de Deus, e ele diz: tu o dizes. O único título que Jesus não contestou foi o título de mestre, rabi, professor, ensinador. Porque não há melhor método de a igreja se consolidar no mundo e exercer influência do que pelo ensino. Exemplo disto, e agora mexo com a gente. Para quem nós fazemos discipulado?
para os novos convertidos. Se uma pessoa não se converteu ao Evangelho, nós não a incluímos na classe de discipulado, porque ela não se converteu. Quando, na verdade, para começar, eu valorizo muito o estudo bíblico semanal que nós damos aos novos convertidos como preparação para o batismo. Eu valorizo, eu acho importantíssimo, mas me permitam, isso não é discipulado. Discipulado se dá por relacionamento. O discipulado acontece quando o Tiago aceitou a Jesus como Salvador e o Medeiros vai adotar o Tiago e vai discipulá-lo. Como assim? Se relacionando. Nós vamos nos tornar amigos dia após dia. Eu vou orar com você, eu vou te ensinar, eu vou te nutrir. Se você precisar de mim, eu estarei à tua disposição. Eu vou te orientar nos teus desafios até que você chegue à base do batismo nas águas. Por que esse método é perigoso? Eu só vejo um perigo nesse método, principalmente na cultura brasileira, que é o perigo da extorsão, da exploração. Quando o Onesíforo descobre que o Heráclito, novo convertido, é abastado, corre o risco de o Onesíforo começar a explorar o Heráclito. Paga a minha conta de luz, paga a minha conta de água. Deus falou comigo que você é quem vai pagar a prestação do meu carro. Aí o que acontece? O Heráclito vai se sentir abusado, invadido, desrespeitado, vai se afastar da igreja, e o pior, ele não quererá nunca mais nem a igreja nem Jesus. Esse é o único perigo desse modelo de discipulado, mas é o modelo mais eficaz. Por quê? Porque ele gera acompanhamento, convivência. Vamos voltar para cá. Nós só fazemos escola bíblica para quem? Para os membros da igreja. E na velha bleia onde está a minha história, se uma pessoa não evangélica quiser fazer parte da escola bíblica, ele vai ser tratado 100 anos como visitante. Não pode ser aluno. Quando o melhor modelo era a gente formar turmas de escola bíblica de pessoas que não confessaram a fé, não professaram a fé, você não vai nem fazer apelo para ele. Você vai só ensinar a palavra de Deus. Ele vai se inserir no ambiente do evangelho, no ambiente da igreja, e vai compreender o evangelho de tal maneira que nunca mais ele ou ela quererá se afastar da fé que recebeu pelo ensino da palavra de Deus. Quer ver um exemplo? O irmão Osni e a irmã Cida vai fazer um culto semanal em casa e vai convidar um vizinho. Lá você vai lá em casa tomar um café, mas lá a gente canta um louvor, lê um texto bíblico, faz uma reflexão rápida, não pergunta se o cara quer ser crente. O propósito agora não é esse. O propósito agora é ganhar pelo ensino, ganhar pelo relacionamento. Camarada, vai embora. Semana que vem, se você quiser, vem novamente. A gente faz isso toda semana. Vai chegar um momento que o cara vai dizer assim: onde é que você frequenta? Eu gostaria de ir conhecer. Você influenciou pelo ensino. Jesus não precisa de pessoas alienadas fazendo parte da igreja. O evangelho não é para quem tem uma fé cega, vazia, sem base. O evangelho se dá pela compreensão da sua mensagem. É preciso que esta igreja, agora falo aqui, olha para cá, essa igreja valorize o aprendizado. Se nós trouxermos um cantor famoso, a casa enche.
Se trouxer um palestrante famoso, a casa enche. Mas a escola bíblica, o culto da palavra, os cursos da Secretaria da Família, cursos para homens, para mulheres, para casais, cursos de finanças, classes de discipulados, por que não lota? Porque as pessoas, regra geral, estão em busca de espetáculo, não de base. Vem o revelador. E o revelador já baixou o aplicativo que rastreia dados. Aí ele vai lá na rede social da irmã Trifosa, descobre o nome do marido, da mãe, da avó, dos filhos, dos vizinhos, o número da casa, o número do CPF, do RG, faz um rastreio nisto. Quando chega aqui, diz o nome, o número da casa, o último sobrenome da família, aí tu desmantela de chorar. Desculpa, não me leva a mal, porque a gente acostumou gostar de papa quente. Quem come papa quente não para a fim de experimentar, pôr à prova, analisar. Quando você come comida temperada, na temperatura certa, você não só engole, você mastiga, saboreia. Uma igreja acostumada com o ensino, prova se o que está comendo é bom, se o que ela recebe é nutridor. É isso que a igreja precisa para ser a igreja que Jesus quer, influenciar pelo ensino, ter paixão pela palavra de Deus. Eu estava ouvindo uns louvores essa semana. Desculpa, eu não assisto dorama, só ouço falar. Quem vê dorama, levanta a mão. Confessa, quem confessa e deixa alcança a misericórdia. Tem uns louvores nas igrejas, não que devia ser trilha sonora de dorama. Quando apagar as luzes, Admário, Joana, Frank, apagaram as luzes, soltou fumaça, coloca na tela as cenas do dorama e coloca aqueles louvores, dá quebrantamento na hora. Vai ter gente chorando para todo lado, mas não é arrependimento. Não é arrependimento, é porque mexeu no trauma, na ferida escondida. Quem disse que o evangelho trabalha com base na manipulação das emoções? O evangelho começa pela razão, mexe com a tua mentalidade. Ao mexer com a tua mentalidade, transforma os teus sentimentos. E aí, o sentimento de tristeza pelo pecado, de cura das feridas de alma, de transformação pelo poder do evangelho, aí sim teremos uma igreja cheia, não de pessoas vazias. Tem alguém aí? Vamos agilizar para terminar? Perseverava na doutrina. Uma igreja que influencia pelo ensino. Aí o texto diz assim: perseveravam na comunhão. Diga comigo, comunhão. Eles influenciavam pelo relacionamento. Irmãos, a geração moderna não se relaciona, porque a geração moderna se contenta com bebês reborn. As pessoas não conseguem, de alguma forma, elas têm dificuldade de se relacionarem com bebês verdadeiros. Por quê? Porque eles fazem caca.
Porque eles fazem xixi na fralda e tem que trocar a fralda 3 vezes por noite, muitas vezes. É mais ou menos isso? Porque um bebê de verdade, amamentando, morde. Porque um bebê de verdade chora na hora que você queria silêncio. As pessoas preferem se relacionar com pets. Nada contra, gosto de cachorro, sou apaixonado por cavalo. Ai, no dia que Jesus me fizer fazendeiro, para eu ter uns cavalos. Não sei se ele vai fazer. Também não pedi a ele para me fazer fazendeiro. A questão não são os animais, são as pessoas com dificuldade de se relacionar com quem pensa, com quem dialoga, com quem questiona. A gente chega em casa, marido e mulher não se relacionam mais. Na mesa, com o celular. Na sala de TV, com o celular. Ou então ele está na sala assistindo filme de ação, ela está na outra sala assistindo filme romântico. Não há mais relacionamento. Pais e filhos não se relacionam mais. Não se olham mais no rosto para um diálogo. E na igreja, meu Deus, a gente chega no culto, senta, canta, dá glória, fala em línguas, vai embora e nem viu quem sentou do nosso lado. Marido e mulher viaja daqui para Salvador, para a Vitória da Conquista, para Belo Horizonte, de carro, e eles não se comunicam no carro. Ele dirige ouvindo música e ela troca ideias no WhatsApp. Entende? Não há mais relacionamento nesta geração. As pessoas já não se conhecem. Eu desembarquei numa capital, alguns anos atrás, para um congresso estadual de jovens. Já falei disso aqui. O irmão que foi me buscar para o local onde seria o congresso, cerca de 150 quilômetros, a caminho do nosso destino, recebeu uma ligação. Ele era comandante do Corpo de Bombeiros. Pelo tom da ligação eu vi que ela não foi boa. Quando ele desligou, aí ele disse: pastor, eu acho que não vai ter o congresso. Um rapaz de 22 anos, coordenador do congresso, advogado, recém-formado, já com o escritório montado, filho de família estabilizada, família de tradição na igreja, noivo, apaixonado. No dia da abertura do congresso, cometeu suicídio. A pergunta que alguns fazem é: será que foi salvo? Se vocês soubessem como eu aborreço essa pergunta. Eu tenho birra dessa pergunta. Porque salvação não é da tua conta. Tu não salva. Já que tu não salvas, não tenta condenar. A minha pergunta é: como ninguém percebeu? Como ninguém viu? Presta atenção. Não é uma censura contra quem viveu esse drama. Em qualquer família essa tragédia pode visitar. Em qualquer igreja essa tragédia pode acontecer. Em qualquer empresa isso pode suceder. A minha pergunta é: como é que pai não viu, mãe não viu, namorada não viu, o colega de escritório não viu, a igreja não viu? Como nós não percebemos que alguém perdeu o brilho no olhar? Sabe por que a gente não percebe? Porque nós não percebemos mais uns aos outros. A gente não se relaciona mais.
A gente chega na igreja, paz, irmão. Tapinha, tá, acabou. E aí, legal? E aí? Ei. Mas a gente não olha mais para dentro do outro. Amanhã no supermercado você vai encontrar aquela pessoa que sentou do teu lado e você vai dizer assim: acho que conheço esse irmão. De onde será? Sentou do seu lado o culto inteiro e você não viu. A gente não, alguém sai da igreja e você não pergunta onde você está. Zezinho saiu do grupo, você não liga para perguntar para Zezinho o que aconteceu. Irmão fulano não veio para a Santa Ceia. A gente não diz mais: senti sua falta na Santa Ceia, está tudo bem. Nós não nos relacionamos. Somos um bando de estranhos, se considerando noiva do Cordeiro. Quer ser a igreja, no padrão da igreja primitiva? Relacionamento. Perceba quem está do seu lado, na sua frente, atrás de você. Para de chegar como se você estivesse chegando num banco, num supermercado. Você está chegando num lugar de convivência fraterna. Perceba quem está perto de você. Saúde as pessoas. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, se converta, aceite a Jesus de novo. Se você pratica isso aqui, apatinhou irmão, apatinhou irmã, aí você passa aquele que você não gosta e saúda o outro do lado, e ignora aquela pessoa que você não gosta. Se converta. Aceite a Jesus de novo. Já vou terminar. Nem deveria. Mas nós teremos algumas mensagens assim, trazendo a gente de volta para a atenção do que significa ser igreja. Terceiro, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Fala comigo, doutrina dos apóstolos. E na comunhão. Fala aí, comunhão. No partir do pão. Eles influenciavam pela generosidade, ou pela solidariedade. Na igreja primitiva, ninguém ficava feliz em ter muito, sabendo que algum dos irmãos estava passando necessidade daquilo que ele tinha sobrando. É constrangedor o egoísmo que nós vivemos. Eu celebro a porta da minha geladeira nem fechar, e não me lembro daquele que não tem motivo para se assentar à mesa, porque não tem o que comer. Nos tornamos frios. O amor de muitos esfriou. Não há mais solidariedade. Na igreja primitiva, isso era tão claro, tão real, que o versículo 45 diz que eles vendiam as suas propriedades e bens, repartiam com todos, segundo cada um tinha por necessidade, a fim de que entre eles não houvesse necessitado algum. Onde está a nossa solidariedade? A nossa capacidade de ajudar, de abençoar, de partilhar daquilo que Deus nos deu de maneira ampla. Na igreja primitiva, se você quer fazer um seminário de igreja, uma imersão de igreja, vai para Atos. Eles se amavam, cuidavam uns dos outros, tinham zelo uns pelos outros.
Onde está o nosso amor? Tiago diz lá na epístola, no capítulo 2, que se o teu irmão necessitado te procura, e você pode fazer alguma coisa, e em vez de fazer, você diz: Deus te abençoe. Tiago diz assim: hipócrita, mostra-me a tua fé, e eu te mostrarei as minhas obras. Porque está faltando solidariedade. A disposição de compartilhar, ser bênção na mesa do outro, na vida do outro. Se queremos ser igreja, temos que aprender isto. Você não vai sair distribuindo, esse não é o princípio. Mas se alguém precisa e você pode ser bênção, ser provisão, seja. Se você pode ser a resposta de Deus na vida de alguém, seja. Me lembro que uma certa feita, lá no início do meu ministério, eu normalmente viajava com os ternos do meu pai. Eu não tinha. E os ternos ficavam grandes. Eu não era mago, irmão, eu era mago que dava dó. Eu vestia um risco de giz que só tinha um risco. E o risco ainda ficava passando nas laterais. E eu lembro que eu fui pregar numa grande igreja, era uma convenção. Era um salão desse tamanho, não era na igreja, era num clube. Estava super lotado. Eu devia ter 21 anos, 22 anos. Meu paletó aqui atrás estava todo desfiando. Pelo uso mesmo, suor, ele desfia. Estava a linha solta. Na hora de me passar o microfone, eu estava sentado. O pastor chegou comigo sentado, puxou meu paletó assim, levantou acima da minha cabeça, disse assim: para que usar um paletó desse, rapaz? É para eu ter dó e te dar um? Sabe o que é incrível? Ele podia me dar uma loja inteira. Ele tinha condição para me dar uma loja inteira de terno. Estou dizendo com conhecimento de causa. Não vou dar detalhes, porque se eu der detalhes eu posso dar endereço. Eu fiquei morto. Preguei, Deus me usou, Deus me socorreu. Cheguei em casa frustrado, amargo. Ainda bem, minha mãe tinha uma prática muito comum. Calma. Um dia você vai abrir o guarda-roupa e vai escolher o terno que você quer vestir. Ô mãe, acho bom a senhora dizer assim: Josué, um dia você vai abrir o hangar e escolher o avião que quer ir. Lembro de uma vez eu ganhei uma camisa, Frank. Ô, camisa bonita, linda. Era tão bonita que eu disse: só vou usar na virada do ano. E deixei a camisa guardada. No meio do ano, estou lá na igreja, São Paulo, congregava em São Paulo. Estou lá na igreja, no culto. Me entra um irmão com a gola polo de gravata. Eu pensei comigo assim: como é que o cara usa gola polo de gravata, gente? Pelo amor de Deus. Mas, irmão, na hora, Jesus falou comigo assim: sabe aquela camisa que você guardou para a virada do ano? Dá para ele. Ele está usando assim porque ele só tem essa. Eu falei com Jesus: não. Eu acabo de retirar minha palavra. Jesus disse assim: dê para ele. Se você precisasse, você já teria usado. Seja solidário.
Seja generoso. Provoca seu vizinho e diz para ele assim: seja a resposta da oração de alguém. Penúltimo lugar, perseveravam nas orações. Diga comigo: perseveravam nas orações. Influenciavam pela espiritualidade. Uma igreja que orava. Irmãos, como a minha geração precisa redescobrir o caminho da oração. Conversei um dia com a minha avó paterna e eu disse para ela: vó, por que a senhora ora tanto? Ela disse: meu filho, oração nunca é muito. Uma igreja que não ora enfrentará desafios enormes para sair do lugar. Há milagres que não são realizados por força política, econômica, influência social. Há milagres que se dão pela oração. Pedro foi preso, a igreja se reuniu para orar. Atos 12. Não há uma só carta de Paulo na qual ele não diga: orai por mim. Falando de igreja brasileira, aprendemos a criticar o governo, aprendemos a criticar a corrupção. Não gosto do presidente, petista, esquerdista, odeio, muita corrupção. Ok, vou fazer uma pergunta: quem nesse mês de maio fez pelo menos um jejum pelo presidente do país? Vou jejuar pelo presidente, pastor, nessa nação corrupta. Entende? Ele segura a caneta e o papel que ele assina toca você. Goste você dele ou não. Porque o ministro X, Y, Z, aí você parte com a série de adjetivos. Quem ficou 1 hora de joelhos pelo ministro X, Y, Z? Não gosto do governador. Violência cresceu, corrupção, analfabetismo, e você dispara. A questão nossa é porque nós nos tornamos ideológicos. Então a gente gosta e não gosta de quem pensa como a gente ou de quem pensa diferente da gente. Mas recebe aí, vai, antes de ser de direita e de ser de esquerda, você é cristão. Você é de Cristo. Vai orar. Olha bem para mim. Temo. Agora eu falo para, tá na internet. Temo e tremo que Deus tenha virado as costas para o Brasil por um tempo.
temo e tremo que Deus tem olhado para nós e dito: vocês precisam aprender que quem faz sou eu. Eu levanto e faço cair. Eu exalto e abato. Eu não disse que isso aconteceu, mas eu tenho chorado e dito a Deus: não vira as costas para nós. Lembra-te das promessas que já nos fizeste. Usa de misericórdia para conosco outra vez. Não coloque a sua esperança nos Estados Unidos. Não coloque a sua esperança na União Europeia. Os Estados Unidos vão intervir. Sanções do governo Trump. Para. Quantas vezes Deus disse para ajudar: não coloca a tua confiança no Egito, não coloca a tua confiança na Síria, não coloca a tua confiança na Assíria. O cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós fazemos menção do nome do Senhor dos Exércitos. Uns levantam-se e caem, mas nós nos levantamos e nos colocamos de pé. Falo com muito zelo, com muito cuidado. Não estou dizendo o que aconteceu, estou fazendo ponderações que a igreja precisa parar para analisar e orar. Se foi Deus quem nos entregou para um tempo nublado, não tem força externa que possa reverter. Mas tem uma força interna que ninguém detém. Uma igreja de joelhos. Ninguém para uma igreja de joelhos. Ninguém para uma igreja que chora. Ninguém para uma igreja que se quebranta. Ninguém para uma igreja que se rende. Aleluia! Glória a Deus! Para de ir ao monte pela algazarra da viagem. Vai pela oração. Para de jejuar para fazer dieta. Jejua com propósito. Para de pousar de espiritualidade para bancar santidade. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei desde os céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aqui está o caminho. Você não sabe quantas potestades estão operando sobre o nosso espaço. Quantas forças estão agindo sobre o Congresso Nacional, sobre os palácios dos governos. Você não sabe. Provoca seu vizinho e diz para ele aí: vai orar.
passeio. Vamos aprender a ser igreja com a igreja. E em toda a alma havia temor. Perseveravam, influenciavam pelo ensino, influenciavam pelo relacionamento, influenciavam pela solidariedade, influenciavam pela espiritualidade, influenciavam pelo testemunho. As pessoas olhavam e diziam: aquela moça é crente, aquele rapaz é cristão. Maneira de falar, de responder, de não responder, de agir. Esse preço é alto, porque não responder muitas vezes exige a disposição de engolir sapo cru. Mas aprende e ouve. Quando você responde, Deus se cala. Quando você cala, Deus responde. Perdeu-se o temor. Presta atenção, igrejas sempre tiveram problemas. Sempre houve casos de adultério, roubo, desvios, escândalos. Sempre houve. A diferença é que a igreja moderna resolve isso na internet. A igreja do passado resolvia isso dentro de casa. O adúltero era sancionado, disciplinado. O roubador também. O caluniador também. Não se usava o mecanismo do escândalo como um instrumento de exposição. Acabou o temor. Perdeu-se o medo de pecar. Estava conversando com um pastor amigo essa semana, e ele disse: pastor, quando se refere a Deus, eu não sei se eu tenho medo ou se eu tenho temor. Eu disse a ele: eu tenho os dois. De Deus. Os teólogos podem me questionar, eu tenho medo e temor. Por quê? Porque está escrito que se ele se levantar na sua ira, as rochas se dissolvem. Está escrito que se ele se levantar na sua ira, os montes se aplainam. Como não ter medo daquele de quem o texto diz: horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Mas tem o temor porque ele é tão grande, tão extraordinário, tão perfeito, que a Bíblia diz que o planeta Terra é o lugar onde ele descansa os seus pés. Está escrito que ele olha para as rochas e diz aos rios: venham. A rocha racha e o rio brota. E ele olha para o rio e diz: para. E o rio congela pelo sopro da sua boca. Homens pecam, homens falham, homens erram, mas nunca perca o temor de Deus.
Você me ouve e diga amém. Fica de pé, quem puder. Quero orar contigo. Diga comigo: influenciavam pelo ensino, influenciavam pelo relacionamento, influenciavam pela solidariedade, influenciavam pelo testemunho, influenciavam pela espiritualidade. Igreja Cristianismo Sem Fronteiras. Se a gente não serve, então a gente não serve. Se nós perdermos a nossa visão missional, o nosso propósito está comprometido. Este é o momento de orar e dizer ao Senhor: me traz para o lugar onde o Senhor deseja que eu esteja. É o momento até de dizer: quero voltar ao início de tudo. É esse mesmo? Não? Não tem que ser. Mas é o momento de você fazer uma oração e dizer: Senhor, eu quero voltar, eu quero me posicionar. Eu quero fazer da minha casa um ambiente de ensino. Eu quero investir na igreja em projetos de ensino. Eu quero investir em relacionamentos saudáveis. Eu quero discipular pelo relacionamento. A pessoa aceitou a Jesus, eu quero cuidar dele. O irmão que está fraco na fé, eu quero me aproximar. Não seja veneno, seja remédio. Eu quero, Senhor, influenciar pela solidariedade. Onde eu puder ser resposta de oração, eu serei. Eu quero influenciar pela espiritualidade. Quero ter uma vida de oração. Eu quero, Senhor, dar testemunho de Ti. Nada disso é barato. E eu não estou falando de caro e barato do ponto de vista monetário. Eu estou falando do ponto de vista do preço a pagar, da renúncia a fazer. Mas eu estava ouvindo a entrevista de um pastor indiano. Extremistas entraram na igreja onde ele estava, espancaram ele, espancaram a esposa dele, espancaram até deixá-la em estado grave, espancaram a filha dele de 7 anos. E ele disse que quando abraçou a filha perguntou assim: papai, vale a pena? E ele disse: minha filha, vale a vida eterna. Eu me sinto quase desviado quando eu ouço esse povo. Ore comigo e diz para Jesus: eu te aceito de novo, me converte, me torna igreja. Igreja no sentido real da palavra, no sentido bíblico da palavra. Alegra o nosso coração, Senhor. Tem gente aqui que veio hoje puxado pela carroça. Tem gente aqui que veio hoje trazendo a amargura no maxilar, sentindo o sabor do desgosto. Mas Espírito de Deus, Espírito da graça, toca no coração deste homem,
Toca no coração desta mulher, enche o seu coração de paz, ministra a tua graça, o teu favor, o teu socorro, a tua misericórdia. Nos torna, Senhor, igreja, nos ajuda a aprendermos com os irmãos de Atos dos Apóstolos. Salva-nos, converte-nos a Ti. E agora oramos como nação, Senhor. Oramos como nação. Volta o Teu rosto para o Brasil. Volta o Teu rosto para o Brasil. Lembra-te das promessas que nos fizestes. Na nossa vaidade e até na nossa idolatria, pecamos. Atribuímos a homens aquilo que quem faz é o céu. Mas contempla, Senhor, aqueles que com o coração humilde se mantiveram próximos de Ti. Contempla aqueles que foram arrebanhados de forma inconsciente para uma compreensão de que os homens são respostas, e esquecemos-nos que a resposta é o Senhor. Sopra o Teu vento do Oiapoque ao Chuí. Sopra o Teu vento de norte a sul. Sopra o Teu vento do nordeste ao sudeste. Do último estado no extremo ao primeiro estado no outro extremo. Sopra um vento no palácio dos governos estaduais. Sopra um vento na praça dos três poderes, Senhor. Sopra um vento do céu, um vento inconfundível. A tua palavra diz que o Senhor abre a mão e o vento sopra e os mares se abrem, como no dia em que Israel atravessou o Mar Vermelho. Abre a tua mão e faz o vento soprar nesta nação. Oh, em nome de Jesus.